Tricycle Magazine, revista Tricycle. Fé em Revolução. Daisaku Ikeda, presidente da Soka Gakkai Internacional, fala sobre o poder de mudar a si mesmo e a sociedade, e um movimento que o possui. Por The Editors. Inverno 2008. Daisaku Ikeda é presidente da Soka Gakkai Internacional, o maior grupo leigo budista do mundo e o mais diversificado da América. Em uma rara entrevista, Ikeda fala com o editor colaborador Clark Strand sobre a história notável de sua organização, sua prática muitas vezes incompreendida e o que seus membros estão realmente clamando. De celebridades de Hollywood a renomados músicos de jazz, a praticantes cotidianos em todo o mundo, os budistas da Soka Gakkai são mais conhecidos por seu canto familiar Nam-myoho Renge Kyo. O que eles estão cantando é o título japonês do Sutra de Lótus, que postula que todos nós, sem exceção, podemos alcançar a iluminação através da fé em seus ensinamentos. A Soka Gakkai, Sociedade de Criação de Valor, foi fundada em 1930 por Tsunesaburo Makiguchi, 1871 a 1944, um educador japonês cujas teorias foram fortemente influenciadas pelos ensinamentos de Nichiren, um sacerdote budista do século XIII, que procurou reformar a sociedade japonesa, trazendo sua liderança de acordo com o Sutra de Lótus, os ensinamentos do Sutra do Lótus. Makiguchi foi preso sob a Lei de Preservação da Paz em 1943 pelo governo japonês por se recusar a se consolidar com outras seitas budistas sob a bandeira do Estado shintoísta, efetivamente desafiando a autoridade do governo militar. Ele morreu na prisão um ano depois, após a guerra. Após a guerra, seu discípulo Josei Toda, 1900-1958, transformou a Soka Gakkai em um fenômeno nacional, aumentando drasticamente seu número de membros e estabelecendo-a como um movimento social de base que defendia a paz e os direitos das pessoas comuns. Com a morte de Toda, em 1958, a tarefa de divulgar os ensinamentos budistas Nichiren da Soka Gakkai para a comunidade internacional coube ao discípulo de Toda, Daisaku Ikeda, que fundou a Soka Gakkai Internacional, SGI, na ilha de Guam em 1975. Com 12 milhões de membros em 192 países, a SGI é o maior grupo leigo budista do mundo e a maior e mais diversificada escola budista dos Estados Unidos, onde seus membros se reúnem em 2.600 grupos de discussão de bairros e quase 100 centros comunitários em todo o país. Entre os budistas convertidos ocidentais, sempre houve uma divisão nítida entre os membros da SGI e os estudantes orientados para a meditação de tradições como Zen, Vipassana e Vajrayana. Os estudantes das abordagens de meditação tendem a saber pouco ou nada sobre a SGI. Então, qual é a prática da SGI? Quais são seus ensinamentos? E como eles explicam sua rápida disseminação para tantas culturas diferentes ao redor do mundo? Esta entrevista com o presidente da SGI, Daisaku Ikeda, a primeira concedida a qualquer revista americana, foi realizada neste verão por e-mail pelo editor colaborador da Tricycle, Clark Strand, e traduzida por Andrew Gilbert. É o culminar de uma conversa de 2 anos com a liderança da SGI sobre o futuro do budismo no que se refere ao diálogo interreligioso e questões de preocupação global urgente. A maioria dos americanos sabe pouco sobre o budismo Nichiren, exceto que seus seguidores entoam Nam-myoho Renge Kyo, o título do Sutra do Lótus. Você poderia ajudar nossos leitores a entender o papel dessa prática essencial no budismo Nichiren?
Nichiren usou a seguinte analogia para explicar o Daimoku, ou grande título, e como ele funciona. Abre aspas. Quando um pássaro engaiolado canta, pássaros que estão voando no céu são, assim, convocados e se reúnem ao redor. E quando os pássaros voam no céu ao redor, o pássaro na gaiola se esforça para sair. Quando com nossas bocas cantamos a lei mística, nossa natureza de Buda, sendo convocada, emergirá invariavelmente. Fecha aspas. Entoar Nam-myoho Renge-kyo é chamar o nome da natureza de Buda dentro de nós e em todos os seres vivos. É um ato de fé nesta natureza universal, um ato de romper as trevas fundamentais da vida, nossa incapacidade de reconhecer nossa verdadeira natureza iluminada. É essa escuridão fundamental, ou ignorância, que nos leva a experimentar os ciclos de nascimento e morte como sofrimento. Quando invocamos e nos baseamos na magnífica vida iluminada que existe dentro de cada um de nós, sem exceção, no entanto, até o mais fundamental, inevitável sofrimento da vida e da morte não precisa ser experimentado como sofrimento. Ao invés disso, eles podem ser transformados em uma vida que incorpora as virtudes da eternidade, felicidade, verdadeiro eu e pureza. Em sua superfície, isso parece exatamente com os outros ensinamentos de prática única que saíram do Japão Kamakura, como a prática de Dogen, de apenas sentar, ou o canto da Nembutsu de Honen. Como você observa, existem aparentes semelhanças entre essas práticas e a prática de Nichiren, de entoar o título do Sutra do Lótus. Acredito que eles possam ser atribuídos a uma resposta compartilhada, consciente ou inconsciente, às condições e desafios particulares da era Kamakura. Uma era de conflito, quando o Japão estava em transição para um sistema político centrado em samurais. A prática Zen, de apenas sentar, é representativa do tipo de Jiriki, ou poder próprio, self-power, prática que não apela a nenhum tipo de verdade absoluta ou que esteja além de si mesma. Por outro lado, o canto do Nembutsu, confiando e buscando a salvação no Buda Amida, é representativo da abordagem Tariki, ou poder do outro, other power. Com base nos ensinamentos do Sutra do Lótus, Nichiren declarou que era mais prudente evitar se apoiar demais na abordagem do self-power, poder próprio, ou no other power, poder do outro. A prática de Nichiren de entoar Nam-myoho Renge-kyo nos leva a descobrir um poder e sabedoria que existe dentro de nós e ao mesmo tempo nos transcende. Ela abrange aspectos das práticas de poder próprio e de poder do outro. Em certo sentido, você parece sugerir que ele representa o melhor dos dois mundos. Sim, e como a abordagem de Nichiren é tão acessível e tão prática, permite que as pessoas comuns cultivem as vastas fontes de energia e sabedoria que já possuem. Ele nos capacita a viver corajosa e vitoriosamente em meio às terríveis realidades desta era de conflitos e contendas. Como tal, estou confiante de que pode desempenhar um papel vital na iluminação do caminho a seguir para a humanidade. Os budistas Nichiren entoam o Daimoku para conseguir o que querem,
uma carreira de sucesso, melhor saúde, um bom casamento, até a paz mundial. No entanto, de um ponto de vista puramente tradicional, parece uma violação da doutrina budista básica entoar para a satisfação dos desejos terrenos, em vez de tentar superá-los. Isso não é uma contradição? Se você acha que o objetivo da religião é a felicidade, realmente não há contradição. O ideal do budismo Mahayana é a realização da felicidade para si e para os outros. Em nenhum lugar isso é mais completamente definido do que no Sutra do Lótus, que reconhece a natureza de Buda em todas as pessoas, mulheres e homens, aqueles com educação formal e aqueles que não têm. Declara que todas as pessoas, independentemente de sua classe, origem, circunstância pessoal, cultural, social, podem atingir a iluminação. Nossa recitação do título do Sutra do Lótus é uma maneira de renovar nosso voto de viver de acordo com esse ideal. Mesmo assim, a tradição budista, até mesmo a tradição mahayana, tendeu a se concentrar em uma abordagem monástica da iluminação. Você vê no Sutra do Lótus a sugestão de algum tipo de reforma populista? O Sutra do Lótus não nega a validade da prática monástica, de pessoas dedicando-se à sua prática em um ambiente propício à superação de impulsos iludidos e a obtenção de um estado mental tranquilo. O problema surge quando a prática passa a ser vista como um fim em si mesma, e não como um meio de entrar no caminho da sabedoria. Nichiren foi o primeiro a tornar a conquista da sabedoria através da fé uma possibilidade para todas as pessoas. Seguindo seus ensinamentos, torna-se possível usar todas as ocorrências da vida, agradáveis ou dolorosas, como uma oportunidade para o desenvolvimento adicional de nossa sabedoria inata. Quando Nichiren declara que os desejos mundanos levam à iluminação, ele está descrevendo um processo pelo qual, mesmo pessoas comuns que vivem no meio de impulsos iludidos e desejos mundanos, podem manifestar sua mais alta sabedoria. Eu ainda acho que muitos não-budistas Nichiren terão dificuldade em entender como orar por desejos mundanos leva à iluminação. Bem, para começar, acho que é importante para todos os budistas, até membros da SGI, entender que Nam-myoho Renge-kyo não é um tipo de fórmula mágica a ser recitada para satisfazer desejos. É uma prática que expressa nossa fé na verdade e coloca nossas vidas em ritmo com essa verdade. É um caminho para a superação do chamado pequeno eu, apegado aos desejos e atormentado por impulsos iludidos. É um processo de treinamento e transformação de nossas vidas para poder manifestar nosso grande eu, para manifestar nossa sabedoria de Buda e a capacidade de compaixão, de realizar a felicidade para nós mesmos e para as outras pessoas. Nos seus primeiros dias, a Soka Gakkai era desprezada e ridicularizada na sociedade japonesa, como um ajuntamento de pobres e doentes. Josei Toda, meu mestre da vida, considerou isso um motivo de orgulho e declarou com confiança, abre aspas, a verdadeira missão da religião é trazer alívio para os pobres e doentes. Esse é o propósito do budismo. A Soka Gakkai é o aliado e amigo das pessoas comuns, um amigo dos infelizes. Por mais que sejamos menosprezados, continuaremos a lutar pelo bem de tais pessoas. Fecha aspas. Diante da devastação do Japão no pós-guerra, Toda estava convencido de que, aos olhos do Buda, essa era a ação mais nobre. Além disso, o Sutra do Lótus
não nega o valor dos benefícios mundanos. Ao permitir que as pessoas comecem a praticar na expectativa de tal benefício, os ensinamentos do Sutra do Lótus estabelecem um modo de vida baseado na fé e, por meio dessa fé, desenvolvida passo a passo, começando de onde quer que nos encontremos na vida, quando chegamos ao caminho budista, e com quaisquer que sejam os problemas ou preocupações humanas naturais que nos acarretem no momento. Entramos no caminho da sabedoria. Crendo neste sutra, que ensina a iluminação universal, e purificando nossa mente, somos capazes de harmonizar nossas ações diárias com o núcleo do espírito do budismo. No Sutra do Lótus e nos ensinamentos de Nichiren, não há dicotomia essencial entre a iluminação e a vida dos seres comuns. Estudiosos ocidentais observaram que Nichiren foi o primeiro líder budista a falar com uma voz verdadeiramente profética, insistindo que os líderes japoneses adotassem o Dharma e o tornassem uma realidade social. O que inspirou Nichiren a dar um passo tão ousado, arriscando sua vida para afirmar uma visão budista da sociedade, em um país onde se esperava que a religião tradicionalmente apoiasse a estrutura de poder existente, em vez de responsabilizá-la? Você está certo que, no Japão, tradicionalmente se espera que a religião apoie a autoridade. A resposta muito diferente de Nichiren ao poder é essencial para entender seu caráter. Nichiren sentiu compaixão pelos sofrimentos das pessoas comuns e um senso de responsabilidade por fazer algo a respeito. E essa empatia e sincero compromisso com a transformação social estão no centro de todas as ações de Nichiren. O Japão de Kamakura, no século XIII, era uma época terrível para se viver. A vida era constantemente ameaçada por terremotos, secas e outros desastres naturais, além de fome, epidemias e conflitos armados. Mas nem as autoridades políticas, nem as religiosas da época conseguiram enxergar, além de seu apego a seu próprio poder e posição, para tomar medidas efetivas. O resultado foi um sentimento generalizado de impotência e desespero entre a população. Nichiren era, por natureza, incapaz de fechar os olhos para a dor de outras pessoas. Então ele se manifestou, lançando uma batalha de ideias que desafiava a ordem existente. Isso soa muito arriscado. Foi, mas Nichiren entendeu os riscos. Em 1260, ele apresentou seu tratado Risshu Ankoku Ron sobre estabelecer o ensino correto para a pacificação da terra, para a mais alta autoridade de fato do Japão, o regente aposentado Hojo Tokiyori. Ele fez isso porque estava convencido de que em uma sociedade feudal era essencial mudar a consciência daqueles que estavam no topo da pirâmide do poder. Nos anos que se seguiram, apesar da perseguição e da constante ameaça de assassinato ou execução, Nichiren manteve ferozmente sua independência, insistindo em responsabilizar os que estavam no poder. Ele ganhou muitos adeptos entre as pessoas comuns naquele tempo, ensinando-lhes que a felicidade neste mundo era realmente possível. Mas sua influência entre os setores oprimidos da sociedade era naturalmente vista como uma ameaça por aqueles no poder. Nichiren previu claramente tudo isso, e seus escritos registram com grande franqueza
as dúvidas e questões que o assolaram no início de sua carreira, enquanto pensava se deveria ou não falar. A certa altura, ele confessou a um discípulo, abre aspas, eu, Nichiren, sou a única pessoa em todo o Japão que entende isso, mas se eu pronunciar uma palavra a respeito, pais, irmãos e professores certamente me censuram. E o governante da nação tomará medidas contra mim. Por outro lado, tenho plena consciência de que, se não falar, terei falta de compaixão. Fecha aspas. Após um processo de intenso autoquestionamento, Nichiren recordou as palavras do Sutra do Lótus, insistindo que esse ensinamento se espalhasse após a morte do Buda. E ele fez um grande juramento para transformar a sociedade e habilitar todas as pessoas a viverem felizes. Como a Soka Gakkai levou o legado de Nichiren adiante? Os primeiros líderes da Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi e Josei Toda, foram educadores inovadores dedicados à reforma das práticas educacionais no Japão. Makiguchi se converteu ao budismo Nichiren em 1928, 2 anos antes de fundar a Soka Gakkai, e o Sr. Toda o seguiu abraçando a fé no budismo logo depois. Como Nichiren, eles se dedicaram à felicidade das pessoas comuns que lutam para viver suas vidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, no entanto, eles se viram enfrentando perseguições quando resistiram às correntes do fascismo militarista japonês e criticaram o uso do shintoísmo pelo Estado para unir espiritualmente o povo japonês por trás do esforço de guerra. Eles foram presos e encarcerados como resultado. Em 1944, Makiguchi morreu na prisão por desnutrição extrema. Ele tinha 73 anos no momento de sua morte. Toda saiu da prisão para reconstruir a organização em meio à devastação da derrota. Mas não foi apenas o governo militar que se opôs à mensagem de paz e inclusão radical da Soka Gakkai, correto? Está certo. Durante os quase 7 séculos, desde sua morte, o budismo de Nichiren se tornou insensível aos interesses e preocupações das pessoas comuns. Às vezes até fora interpretado como um ensino altamente nacionalista. Makiguchi redescobriu o budismo Nichiren como uma religião dedicada à felicidade das pessoas comuns. Ele procurou promover essa felicidade, começando nas fundações da sociedade, reformando as práticas educacionais no Japão. Com o tempo, seus objetivos se expandiram para incluir o compartilhamento da prática com pessoas de todas as esferas da vida, como um meio de transformar a vida das pessoas comuns e, portanto, da própria sociedade. O budismo Nichiren também não se uniu por trás do esforço de guerra, conforme exigido pelo governo, como praticamente todas as outras escolas de budismo japonês? Durante os anos de loucura militarista do Japão, o clero da Nichiren Shoshu, a qual Makiguchi estava associado, cedeu à pressão das autoridades políticas. Por exemplo, eles concordaram em modificar ou excluir passagens dos escritos de Nichiren que eram consideradas problemáticas pelas autoridades. Em contraste,
Makiguchi manteve a intenção original do budismo Nichiren, uma dedicação humanística à felicidade das pessoas comuns, e morreu na prisão como resultado. Você diria que o modernista humanismo de alcance global da Soka Gakkai do pós-guerra nasceu da resistência de Makiguchi à guerra? Sim. Embora inspirado por possa ser uma maneira melhor de expressar isso, porque a luta do presidente Makiguchi para preservar os valores humanísticos é um exemplo duradouro para nós. Foi seu discípulo Josei Toda que, depois de sobreviver à experiência na prisão, realmente definiu o que pode ser reconhecido como budismo moderno. Na prisão, o Sr. Toda leu as palavras difíceis de entender do Sutra do Lótus com o seu próprio ser, obtendo a visão inovadora de que o Buda não é outra coisa senão a própria vida. Pessoalmente, estou convencido de que essa é uma visão de profundo significado na história mais ampla do budismo. Ao despertar na prisão, o Sr. Toda desenvolveu um meio universal de expressar a mensagem central do Sutra do Lótus, de uma maneira que a tornava acessível à humanidade contemporânea, revivendo-a como algo potencialmente significativa para a vida cotidiana no mundo moderno, independentemente da raça, religião ou formação cultural. Toda estava convencido de que a Soka Gakkai era herdeira da missão de propagar amplamente o budismo Nichiren para a realização de uma sociedade pacífica. E ele fez deste juramento central a identidade da organização. Embora ele próprio nunca tenha viajado para fora do Japão, estava profundamente preocupado com a paz do mundo. Em setembro de 1957, apenas 6 meses antes de sua morte, ele emitiu um apelo histórico pela proibição de armas nucleares, que denunciou como um mal absoluto, ameaçando o direito de existência da humanidade. Dessa maneira, ele procurou comunicar o compromisso do Sutra do Lótus com a santidade da vida e da paz para o mundo inteiro. Estou convencido de que os esforços do Sr. Toda contribuíram muito para o trabalho de universalização do budismo Nichiren. Mas não foi Toda quem tornou global a Soka Gakkai. Essa tem sido a sua missão na fundação da Soka Gakkai Internacional, correto? Como terceiro presidente da organização, fiquei profundamente inspirado por meus antecessores. Eu senti uma poderosa responsabilidade de universalizar e garantir o florescimento dos ensinamentos a longo prazo. Apenas algumas semanas antes de morrer, em abril de 1958, o Sr. Toda me chamou para o lado dele e me disse que tinha sonhado que estava indo para o México, que lá havia pessoas esperando para aprender sobre o budismo. Em termos dos ensinamentos, tentei separar os elementos da interpretação tradicional do budismo Nichiren, que refletem mais as contingências culturais e históricas japonesas, do que a mensagem subjacente. Para esse fim, continuei a dialogar com uma grande variedade de pessoas em todo o mundo, a fim de refinar e universalizar a expressão de minhas ideias. Como estou convencido de que todas as culturas e religiões
são expressões de verdades humanas profundas. Referenciei regularmente outras tradições filosóficas, além do budismo, trazendo as ideias e pensamentos da literatura, arte, ciência e medicina e compartilhando as palavras e ideias inspiradoras de pensadores de uma ampla variedade de origens culturais e religiosas, com as pessoas, incluindo os membros da Soka Gakkai. Lembro-me de que, em seu livro sobre a Soka Gakkai, o estudioso americano Richard Seeger notou com surpresa que não havia imagens ou ícones budistas tradicionais visíveis nos terrenos dos campos japoneses ou americanos da Universidade Soka, embora ele tenha encontrado estátuas de Victor Hugo e Walt Whitman. O filósofo britânico Alfred North Whitehead, 1861 a 1947, escreveu sobre religião, abre aspas, seus princípios podem ser eternos, mas a expressão desses princípios requer desenvolvimento contínuo, fecha aspas. Para mim, isso é essencialmente verdadeiro para o budismo, que é uma filosofia de vida dinâmica que responde ao desejo imutável das pessoas por paz e felicidade em diferentes contextos históricos e culturais. É por isso que o diálogo entre culturas é tão crucial para o desenvolvimento do budismo no próximo milênio. Mantendo-se fiel à sua essência, o budismo precisa encontrar, aprender e evoluir. Nesse sentido, estou convencido de que o trabalho de redescoberta, purificação e universalização, assumido pela SGI como sua missão principal, é a própria essência do budismo. Você reformulou os ensinamentos do Sutra do Lótus em termos de um processo que chama de revolução humana. A primeira parte desse termo expressa sua filosofia do humanismo budista, mas também a revolução. Quais são alguns dos aspectos mais revolucionários do budismo ensinados pela SGI e como o humanismo religioso desencadeia esse tipo de revolução? O budismo é inerentemente revolucionário. Não consigo pensar em nada mais radical que a iluminação. É, ao mesmo tempo, um retorno ao nosso estado mais natural e uma mudança dramática. Para citar Nichiren, abre aspas, definitivamente há algo extraordinário no fluxo e refluxo da maré, no nascer e pôr da lua, e na maneira como verão, outono, inverno e primavera dão lugar um ao outro. Algo incomum também ocorre quando uma pessoa comum alcança o estado de Buda, fecha aspas. A expressão revolução humana ficou famosa pelo presidente Toda. É uma maneira de expressar a ideia de iluminação na linguagem contemporânea. No budismo Nichiren, a iluminação sempre afeta a sociedade. Através de uma transformação espiritual interna, os indivíduos podem despertar para um genuíno sentido da santidade da vida. Isso contraria o desprezo e a desconfiança pela vida, que estão na raiz do que está errado na sociedade contemporânea. Essa mudança interior é, portanto, a base para a realização da felicidade individual e de uma sociedade pacífica. Novamente, no budismo Nichiren, os dois nunca estão separados. Em termos de indivíduo, o Sr. Toda explicou deste modo, abre aspas, a revolução humana não é algo especial ou fora do comum.
poderia ser tão simples quanto alguém preguiçoso e sem inspiração se entusiasmar e se comprometer, ou alguém que não estava interessado em aprender a se aplicar em seus estudos, ou uma pessoa que lutou contra a pobreza se tornar mais estável e confortável em sua vida. A revolução humana é uma mudança na orientação básica de uma pessoa na vida. E é a transformação na consciência causada pela prática budista que torna isso possível. Fecha aspas. Mas essa é uma concepção muito diferente do estado de Buda do que a maioria de nós está acostumada. Ao usar a linguagem da revolução humana, o Sr. Toda transformou a ideia do estado de Buda, que no Japão e em outras partes da Ásia passou a ser entendido como pertencente principalmente à vida após a morte, no objetivo claro e profundo de desenvolver e realizar nossa própria capacidade e caráter únicos enquanto nós estamos vivos. Acredito sinceramente que quando as pessoas que estão fazendo tais esforços se unirem e tiverem solidariedade de base em escala mundial, veremos o caminho aberto para a realização de uma revolução global não violenta. No final do Sutra do Lótus, o Buda Shakyamuni declara: se você ver uma pessoa que aceita e apoia esse sutra, você deve se levantar e cumprimentá-lo de longe, mostrando a ele o mesmo respeito que você daria a um Buda. Como você interpreta as palavras de Shakyamuni? Acredito que essas palavras oferecem um guia claro para os budistas que vivem em um mundo religiosamente plural. Nichiren afirma que os 8 caracteres chineses que se traduzem como, abre aspas, você deve se levantar e cumprimentá-la de longe, mostrando a ela o mesmo respeito que você daria a um Buda. Fecha aspas. Expressam sua primeira e mais alta transmissão. As qualidades humanas que Shakyamuni mais esperava ver naqueles que praticavam o Sutra do Lótus no futuro, após a sua morte. Em outras palavras, a coisa mais fundamental é nossa ação e comportamento como seres humanos, nossa capacidade de cuidar e valorizar um único indivíduo. Há um capítulo do Sutra do Lótus dedicado ao Bodhisattva jamais desprezar, que saudava reverentemente cada pessoa que encontrava, com as palavras, abre aspas, tenho profunda reverência a você, nunca ousaria tratá-lo com depreciação e arrogância. Por quê? Porque todos vocês estão praticando o caminho do Bodhisattva e certamente alcançarão o estado de Buda. Fecha aspas. Isso nos fornece um modelo concreto para nossas interações com os outros, como budistas modernos, que vivem em uma era de interconexão internacional e questões e preocupações globais. De acordo com os ensinamentos do budismo Mahayana, o período em que vivemos é chamado de últimos dias da lei, uma era de conflito e discórdia, quando todas as coisas tendem a entrar em conflito. A única maneira de resistir e combater as marés violentas dessa época é com forte fé na natureza de Buda, de si mesmo e dos outros. E a maneira como isso é colocado em prática é através do respeito que podemos oferecer aos outros. Hoje não vemos muito disso nas relações internacionais, embora sempre exista esperança para o futuro. De fato,
existe, de fato existe, e o budismo pode oferecer maneiras de cultivar exatamente esse tipo de esperança. Acreditar em si mesmo e nos outros, e tratar os outros como alguém faria com o Buda, essa é a prática que desperta e suscita a natureza de Buda que reside em todos nós. É aqui que a prática da propagação direta, defendida por Nichiren, tem seu verdadeiro significado. É precisamente porque somos capazes de reunir fé na natureza de Buda da outra pessoa que podemos trazer compaixão de dentro de nós mesmos e, desejando felicidade para todos, continuamos um processo de diálogo sincero e cheio de respeito. Esse é o verdadeiro espírito de propagação, de espalhar o budismo de uma pessoa para outra. Em primeiro lugar, envolve a construção de confiança e amizade por meio de um diálogo respeitoso e contínuo. Todas as pessoas são igualmente dotadas da capacidade inerente de respeitar os outros. E essa capacidade é uma fonte de esperança inesgotável, pois incorpora uma verdade universal que transcende as especificidades dos credos religiosos. O respeito oferecido pelos budistas a outras pessoas é oferecido em virtude de sua humanidade, sem levar em consideração sua crença ou credo religioso. Nichiren descreveu isso com uma metáfora poética, dizendo que, quando nos curvamos a um espelho, a figura do espelho se inclina reverentemente para nós. Este é o verdadeiro espírito do budismo, e sim, é motivo de grande esperança.